Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, texto de 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. 1 Timóteo 2, 5. Nós estamos estudando uma série sobre a oração, sobre o que as Escrituras ensinam a respeito da oração. Nós vimos no estudo passado que é relevante estudar, ler, meditar a respeito de oração, visto que a oração é uma prática religiosa, é uma prática cristã, é um exercício de fé que está associado à nossa condição de salvos, a nossa posição em Cristo. É um privilégio, também é um meio de graça, é um instrumento que Deus usa para nos abençoar e para comunicar a sua graça em Cristo aos nossos corações. Então, assim como toda prática cristã, assim como toda prática religiosa, precisamos meditar sobre o que a Bíblia diz sobre isso, como então exercitar, principalmente porque em Cristo, a revelação de Jesus, essas práticas tomam um corpo, uma conotação diferente daquilo que se vinha praticando antes de Cristo, através dos símbolos, das figuras, dos ritos. E com a vinda de Cristo, estes meios que eram simbólicos, sombras de Cristo, figuras de Cristo, se tornam desnecessários, obsoletos. Então é importante aprendermos como então agora praticar sem estes elementos figurativos, apenas no exercício da fé em Cristo, observando os preceitos e as instruções de Jesus e dos apóstolos. Então é importante, nós vimos isso. Por que é importante? Porque quando Jesus deu aos discípulos e por conseguinte a nós, a toda a igreja, o modelo de oração, conhecido por nós como a oração do Pai Nosso ou a oração dominical, quando Jesus ensinou esta oração, ele ensinou porque os discípulos entenderam e perceberam a necessidade de aprender com Jesus sobre a oração. Os discípulos eram judeus, homens que praticavam a oração, que conheciam a oração, que eram homens de vida religiosa, homens que serviam a Deus, mas que entenderam na revelação de Cristo, entenderam nas palavras de Cristo, entenderam nas práticas de Cristo, que eles precisavam aprender com o próprio Jesus, que em Jesus havia um modelo, havia instruções diferentes a respeito das práticas religiosas e principalmente sobre oração. Então nós estamos vendo sobre o que a Bíblia diz, a importância de nós estudarmos, porque nós vivemos uma época em que as pessoas dizem que a prática religiosa simplesmente é algo que tem a ver com a experiência e não com a doutrina, e não com o estudo bíblico, não com teologia, quando na realidade é o contrário. A prática ela não é resultado de uma mera experiência, a prática é resultado do conhecimento. A prática correta, ela é resultado de um conhecimento correto. Então quando a Bíblia fala de boas obras, quando a Bíblia fala de prática, de exercício cristã, ela fala do resultado da teologia, do resultado da doutrina, do exercício da fé, e não algo à parte dela. Quando ela diz que nós devemos praticar, ela está falando que há um conteúdo, há uma doutrina, há uma base objetiva antes para praticar o que e como e para quê. Então, se nós praticarmos simplesmente por uma experiência ou por uma repetição, por uma imitação de alguém, isso não é prática cristã verdadeira. A prática cristã verdadeira é resultado de uma fé que tem como conteúdo a doutrina, os ensinamentos de Cristo na sua palavra. Então nós estamos vendo que estamos estudando que a oração é uma dessas práticas que as pessoas têm ela como algo que é meramente de experiência, que o homem de oração é aquele, mulher de oração são aquelas pessoas que simplesmente passam muito tempo orando
dedica um tempo orando em lugares específicos. Não é bem assim. Tempo de oração e lugar de oração não é tudo. Não diz tudo sobre a oração, né? O que move a oração, por que eu oro, para quem eu oro, as verdades que estão por trás da minha oração, a base teórica, o que me motiva a orar, por que eu oro, o conteúdo teológico por trás da oração é mais determinante ainda. É ainda mais determinante. Por isso que esse é um tema que é importante nós estudarmos, porque por isso que Jesus criticou. É tão interessante que Jesus criticou os fariseus e disse para os discípulos: os fariseus oravam, os fariseus jejuavam, os fariseus davam esmolas, participavam das cerimônias do culto, mas Jesus disse que não era para os seus discípulos imitá-los. Mas não era para imitá-los em quê? Jesus disse que não era para os discípulos orar? Jesus disse que não era para os discípulos dar esmola? Jesus disse para os discípulos não jejuar? Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: quando praticares a justiça, não façais como eles, na motivação deles, no método deles, na base teológica e doutrinária deles, mas com motivação diferente, contrária deles. Por quê? Porque eles faziam não com base no que de fato a Escritura ensinava, mas movido pelas suas aspirações carnais. Então, eram homens de oração, eram homens que oravam muito, oravam tanto que eram vistos, que faziam tudo para ser visto. Jesus disse: não façam como eles, que vai orar publicamente para chamar a atenção das pessoas. Quando vocês orarem, vocês orem chamando a atenção de Deus. Está falando de motivação de coração. E aí Jesus Cristo vai dar uma série de instruções e dizer para eles que eles não devem fazer como os fariseus faziam, deveria fazer diferente. Então, muçulmano ora, testemunho de Jeová não ora, porque não acredita no Espírito Santo, não acredita na intermediação de Cristo, mas adventista do sétimo dia ora, católico ora, espírita medita e ora, mas a oração desses todos não é cristã verdadeiramente. Por quê? Mas por que não é? É isso que nós estamos vendo. Então a primeira parte desse estudo, nós estamos vendo a relação da oração com o Deus triuno. Isso é muito importante, porque a oração do crente é diferente, porque ela é dirigida a Deus, como Ele se descreve nas Escrituras. Quem é Deus nas Escrituras? Deus é um ser único, subsistindo em três pessoas. Então, olha a importância da doutrina. Se eu não entendo, pelo menos de maneira básica, a doutrina da Trindade, quem é Deus, eu posso estar orando, falando com um estranho, me dirigindo a alguém totalmente estranho a mim. Isso não é conversa, isso não é diálogo, isso não é conversa de fato e de verdade. Pensou eu conversando com o presbítero Lilian e fazendo referência a ele, dizendo coisas que tem a ver com Elton e não com ele? Isso não é conversa, eu não estou me dirigindo de fato e de verdade a ele. Então, quando eu digo que eu estou orando para Deus, mas não estou me referindo a Deus como Ele é de fato, como Ele diz ser, eu estou falando com outra pessoa e não com Ele. Então, por isso a doutrina é importante. Eu tenho que entender, pelo menos de maneira básica, quem é esse Deus e como eu posso me relacionar com Ele. Então, a primeira coisa é, a Bíblia diz que a oração é uma conversa com Deus, é um dirigir a Deus. Então, Deus subsiste em três pessoas. Como então a oração se relaciona com essa verdade de como Deus é? Veja como a Bíblia é fantástica. Ela então vai mostrar que Deus, em suas três pessoas, tem principalmente um serviço distinto na obra da redenção. E como ela tem um serviço diferente na obra da redenção, as três pessoas, a oração, que é resultado da obra da redenção de nós, ela se relaciona com essas três pessoas com base nessa economia, nessa função delas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que quando a gente ora, a gente se dirige diretamente à primeira pessoa da Trindade, o Pai. A Bíblia o tempo todo vai dizer que a oração é dirigida a Deus Pai. Por quê?
Porque ele, na divindade, nas pessoas, ele é aquele que é descrito como que enviou o Filho, o Espírito Santo, é aquele que nos predestinou, é aquele que estabelece a relação conosco de filiação, de família. Nós nos tornamos filhos de Deus, Pai. Então essa é a relação. Então quando eu oro, eu me dirijo a esta pessoa da Trindade, ao Pai. E Jesus ensinou exatamente a fazer isso. Nós já vimos por que nós chamamos Deus de Pai e por que a oração é dirigida diretamente. Então quando eu oro, eu me refiro ao Pai, é a Ele, e Jesus ensinou isso. E a Bíblia vai dizer, então é errado quando eu orar e dizer assim, ó Jesus Cristo. Não, eu me referi a Cristo na oração, não é errado, mas não é a Ele que eu dirijo a minha oração. Eu fazer referência a Ele não é errado, mas é ao Pai que eu oro. É ao Pai que eu dirijo a minha oração. E isso é muito significativo, porque tem um entendimento sobre a obra da redenção. Quem é Deus? Como Deus se relaciona conosco. Então, a Bíblia diz que eu me dirijo ao Pai, e que eu oro me dirigindo ao Pai, baseado na mediação do Filho. O Filho é o intercessor, o Filho é o mediador, é aquele que me coloca na relação com o Pai. Então eu oro ao Pai em nome do Filho, na mediação do Filho, na ajuda e intercessão do poder do Espírito Santo. Olha que coisa fantástica, você vai encontrar o tempo todo isso nas Escrituras. Isso fica muito claro no Novo Testamento, que é assim que a oração do crente se relaciona com as pessoas da Trindade. Eu oro ao Pai em nome do Filho, no poder e na intercessão do Espírito. Mas por quê? Porque cada pessoa tem a função na obra da redenção para estabelecer a relação com Deus triuno. Então nós já vimos por que a oração é dirigida ao Pai. Hoje nós vamos ver porque a oração é em nome do Filho. E o que isso significa? Significa que simplesmente eu oro em nome do Filho quando eu termino a oração dizendo em nome de Jesus? Não necessariamente. Eu posso terminar minha oração em nome de Jesus e não ter orado de fato em nome dele, e não ter de fato orado na mediação de Cristo, confiado na mediação de Cristo. Por isso que Jesus Cristo conta aquela história dos dois homens orando, o fariseu e o publicano. O fariseu ora confiado em quem? Chega todo cheio de orgulho. Ah, Deus, eu não sou como os demais, exigindo coisa de Deus, eu faço isso, não sou igual a esse aqui, eu faço isso, aquilo, outro. Ele está orando baseado na sua justiça própria. Aí é coisa linda. Jesus diz assim, quando Jesus vai se descrever, vai se dirigir à oração dele, vai descrever, Jesus vai dizer que ele está orando como? E o fariseu orando de si para si mesmo. Ou seja, quando ele se apresenta diante de Deus com base na sua própria justiça, ele está fazendo-se de Deus para ele mesmo. Por isso ele está dizendo, a oração que ele está se dirigindo a ele é o próprio ídolo dele, ele é o próprio Deus dele. Aí Jesus vai então falar do publicano, que chega humilhado. Eu não tenho justiça própria, eu não tenho nada, tem compaixão de mim, me ajuda. Ele sentiu a necessidade de um mediador, de alguma justiça, de algo que se colocasse entre ele e Deus, de que Deus se apiedasse dele, que Deus tivesse compaixão dele. Então ele chegou sem justiça própria, ele chegou sem mérito, ele chegou se humilhando. É óbvio que Jesus Cristo está mostrando apenas a disposição do coração em termos de soberba e humildade, mas humildade sem Cristo também não serve. A humildade só tem valor se ela se firma, se fundamenta em Cristo. Não adianta eu dizer eu sou miserável se eu não disser Cristo é a minha justiça, é a minha riqueza. Não adianta simplesmente dizer assim eu sou pecador se eu não disser Cristo é o meu Salvador.
né? Mas Jesus está mostrando a diferença entre o soberbo e o humilde na oração. Então, eu posso terminar uma oração em nome de Jesus e orar como aquele fariseu. Posso fazer isso. Chegar cheio de soberba, de arrogância. A gente está vendo isso o tempo todo na televisão, nos meios de comunicação de um modo geral, nas igrejas de um modo geral, pessoas orando de maneira soberba, arrogante, presunçosa, e achando que está orando de maneira agradável a Deus, porque muitas vezes termina dizendo assim, em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é só dizer em nome de Jesus. Há algo mais aí. Existe algo mais profundo aí. O que é orar em nome de Jesus de verdade? Então o texto de 1 Pedro 2, versículo 5, ele vai dizer o seguinte. Eu falei Pedro, não foi? Eu falei, 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 5. Os irmãos abram aí, vamos ler juntos. 1 Timóteo 2, 5. É um texto muito conhecido por todos nós. Leiamos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Que só existe um Deus e um intermediador e um mediador e alguém que se coloca entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Isso significa que a oração, ela é resultado da mediação de Cristo. Eu só posso, ele diz assim, só existe um Deus e os homens só podem ter acesso a Deus por meio de um mediador. Por que isso? Então vamos ver 3 coisas importantes que esse papel de Cristo como mediador tem na oração. Quando Paulo diz que Jesus é mediador entre nós e Deus, o que pressupõe aí? Pressupõe que o homem naturalmente está em uma relação litigiosa com Deus. Se eu preciso de um mediador para um diálogo, para uma conversa com alguém, o que é que isso indica na linguagem jurídica? Se tem uma necessidade de um mediador, é porque as partes estão o quê? Não se entende, está em litígio. O mediador ele só é necessário em casos de conflito, em caso de guerra, em caso de litígio mesmo. Então, Paulo diz que só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Isso significa que os homens precisam de um mediador, porque eles não podem ter uma relação amistosa com Deus, porque eles adquiriram em Adão um litígio, uma intriga. Então eles estão em relação de ódio com Deus. Não há como nós nos reaproximarmos de Deus sem um mediador. E a Bíblia diz que só há um. Deus instituiu este mediador e ele é Jesus Cristo. O que significa, primeiro, que o ímpio não pode orar, que oração não é um instrumento para ímpio, não é um privilégio para ímpio. Por quê? Porque o ímpio está em inimizade com Deus. Então o que é que Jesus como mediador faz primeiramente? Ele nos reconcilia. Ele nos reconcilia com Deus. Primeira coisa que Jesus faz ao derramar a obra da redenção no nosso coração, e aí eu gostaria que alguém abrisse aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, Paulo chama a pregação do Evangelho de ministério da reconciliação. Então, o que significa orar em nome de Jesus? Primeiro, significa que é a oração de alguém que tem fé em Jesus, que crê exclusivamente em Cristo como seu mediador, como aquele que é seu acesso a Deus. Então isso pressupõe a necessidade da consciência de pecado, de inimizade, de necessidade de arrependimento, de indignidade. Então, orar em nome de Jesus é orar
sobre um exercício de fé, fé essa em Cristo, de que eu estou na relação com Deus, eu posso falar com Deus, porque Cristo me reconciliou, porque eu era um inimigo de Deus. Orar em nome de Jesus é orar com a humildade de quem foi reconciliado, de quem era inimigo, ofensor, de quem não tem dignidade própria, de quem não tem mérito, de quem não tem dignidade em si mesmo para estar diante de Deus. Aí veja, 2 Coríntios 5, 18 e 19, alguém lê aí, por favor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Paulo diz que Jesus é um mediador, implicando que os homens estão em uma relação de litígio, uma relação de inimizade com Deus, e diz que em Cristo somos reconciliados. Essa inimizade acaba, nós não só nos tornamos amigos de Deus, mas nos tornamos filhos. Então, orar em nome de Cristo é orar com base na fé de quem Jesus é aquele que nos reconciliou com Deus, que reatou a nossa relação com Deus, que se havia perdido no Éden, através do seu sangue, através da sua redenção, através da sua obra, porque éramos inimigos de Deus. Então, orar em nome de Jesus é orar confiado de que Cristo, pela sua mediação, nos reconciliou com Deus. Então, a oração em nome de Cristo é a oração que tem a postura de quem humildemente reconhece quem era, reconhece sua indignidade, seu demérito diante de Deus. Ele está ali por causa de Jesus, que ele pode ter acesso por causa de Jesus. Então, a oração é um exercício de fé no Jesus que nos reconciliou com Deus, porque éramos inimigos, não fazíamos nada que agradasse a Ele. O segundo aspecto da mediação de Cristo é, nos reconciliando com Deus, o que é que Cristo faz em relação à oração? Ele nos dá um acesso confiante e livre. Eu posso então não só me dirigir a Deus, mas me dirigir sem medo, confiante, sabendo que eu tenho um livre acesso diante de Deus, apesar de quem Ele é, apesar de quem eu era. Aí vejam o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículos 14 e 16. Então, orar em nome de Cristo é orar confiando que na sua mediação eu fui reconciliado com Deus, por isso posso falar com Ele, por isso posso orar, posso me dirigir a Deus como quem sendo da sua família, chamando Ele de Pai, e posso me aproximar sem medo, livremente, com confiança. A ideia é de um súdito, de um grande imperador se aproximando dele. Antigamente, para alguém falar com um rei e um imperador, essa pessoa ela tinha que ou ser convidada ou ter a autorização do rei para se aproximar. Lembra de Assuero com Esté, né? Com Esté. Esté não pediu acesso antes, foi se aproximar do rei. Se o rei não levantasse o cetro para autorizar a aproximação, ela tinha que ser morta, por desacato, por desrespeito, por ter entrado à presença do rei sem autorização. Isso é lindo, isso é fantástico, essa figura aí. Ela seria morta. Então ele vai, levanta, aí a clemência do rei, é o rei se compadecendo, para dar àquela pessoa a oportunidade de se explicar por que ela adentrou a presença do soberano, do rei, sem autorização. Se ela não se explicasse de maneira que justificasse, ela seria morta. Isso era muito comum
naquele tempo. A ideia do escritor sagrado é: Deus é muito maior do que um soberano humano, sua glória é esplendorosa, e pior ainda, nós não só somos pequenos diante de Deus, somos indignos, como pecadores. Sua santidade, sua justiça e retidão exige nossa fulminação, nossa destruição. Orar é chegar na presença do Rei para falar com Ele. Por isso que na antiga aliança, a maneira de ensinar sobre a mediação de Cristo era com o templo, primeiro com o tabernáculo, tendo um lugar especial chamado de Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus, da santidade de Deus, e só entrava ali o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer sacrifício em nome do povo dele e de todo o povo, e colocar de maneira simbólica diante de Deus todas as petições, todo o clamor do povo, e sacrificar diante do Senhor. Quando ele fazia isso, que era o dia da expiação, que era uma das festas mais importantes de Israel, para ele fazer isso, ele tinha que fazer todo um rito de preparação, de santificação pessoal, de limpeza, de pureza, e ele tinha que entrar com todas as indumentárias que Deus ordenou, que simbolizava seu papel como mediador, como figura do mediador. E por fim, colocava as pedras que simbolizavam Israel, tudo, a estola, tudo direitinho, bem interessante. Se vocês lerem isso no Levítico, é bem interessante. E por fim, se amarrava uma corda na cintura dele com sinos, para que ele entrasse na presença de Deus. Se ele entrasse de acordo com a prescrição da lei divina, o sacrifício que ele ofertava era aceito por Deus, e Deus derramava fogo do céu e consumia o altar, e o povo lá fora sentiria o cheiro, a fumaça da carne. Por isso, daí vem a expressão aroma suave. Por que era cheiro de carne lá é aroma suave? Não sei, é o churrasco, né? Cheiro de carne queimando é aroma suave? É no sentido de que Deus se agradou da oferta e do ofertante. O ofertante, que simbolizava o povo, por conseguinte, Deus se agradava do povo. Então, quando ele sentia o cheiro da carne queimando, então ele se alegrava, porque Deus aceitou a oferta. Era agradável sentir o cheiro da carne queimada pelo fogo que descia sobre o altar de Deus. Se o sumo sacerdote não fizesse corretamente, se ele não estivesse consagrado como deveria estar, em vez do fogo consumir a carne, o fogo consumia ele. O fogo matava o sumo sacerdote. Então, como ninguém podia entrar lá para tirar ele, tinha que tirar puxando a cordinha. Quando é que o povo sabia que ele estava vivo? Enquanto o sino badalava, ele estava vivo. Por isso que ele estava com sino. Enquanto o sino badalava, sabia que ele estava lá se mexendo e fazendo a oferta. Na hora que o sino parasse, era um mau sinal. Podia puxar o homem, que o fogo tinha consumido ele. Era assim que o povo aprendia a respeito da necessidade de um mediador para estar na presença de Deus. O sumo sacerdote não é este mediador perfeito, ele não pode ser, ele prefigurava Cristo. Então, por isso que o templo era chamado de casa de oração. Por que é casa de oração? Porque era lá que estava o símbolo da presença de Deus, e lá trabalhava o mediador humano, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, que simbolizava a necessidade de ter um mediador para se achegar a Deus. Então, ou o povo orava no templo, ou orava com as mãos dirigidas ao templo, porque eles não poderiam se achegar a Deus sem a mediação, sem a intercessão, sem o sacrifício, porque senão seriam fulminados. Com a chegada de Cristo, tudo isso se torna desnecessário, porque Cristo realiza o sacrifício de uma vez por todas, se torna o templo, o sacerdote e o santo dos santos. Eu já estou no lugar santo, que é Cristo.
Então veja, 4, 14 a 16, alguém leia, por favor. O sumo sacerdote tinha que demonstrar toda a compaixão na sua intercessão pelo povo. Só que ele era tão falho quanto o povo era. Ele não era um mediador perfeito. Então ele disse: Cristo é o perfeito mediador, que se compadece, entrou no lugar santo por nós, ofertou de maneira perfeita, então abriu o livre e confiante acesso. Então ele diz, agora, confirmando a nossa confissão. O que é essa confissão? A fé em Cristo. Orar em nome de Cristo é orar, é ter a confiança de que eu oro sabendo que por causa de Cristo eu não sou rejeitado por Deus, não sou expulso da sua presença, não sou lançado para fora, não sou lançado no inferno. Deus não vai me rejeitar, Deus não vai derramar ira sobre até as besteiras que eu vou falar, porque eu posso falar besteira em oração. Deus não vai fazer isso. Deus não vai derramar sua ira, porque nós entramos não há hora, não há momento, não tem que fazer marcação prévia. Eu não tenho que marcar, agendar o horário de falar com Deus. É livre acesso. Livre, ele diz, então cheguemos confiadamente. Essa ideia confiado eu não posso ter medo, sabe? Onde é que está o medo aí? O medo de ser fulminado, o medo de ser rejeitado, o medo do Senhor, como soberano, diz assim, mate esse indivíduo. Então, orar em nome de Jesus é orar confiante na mediação de um Redentor que me permite ter livre acesso a Deus, que eu estou na presença dele, estou falando diretamente com ele, está me ouvindo e não vai me rejeitar por causa de Jesus. Por causa disso. Isso significa orar em nome de Jesus. É orar usando o nome e o mérito dele, confiado em quem ele é, no mérito dele. Por isso que ele não vai. É como alguém que vai pedir uma ajuda para uma pessoa e ele usa o nome de outra para pedir essa ajuda. Me ajude aí, fulano pediu para eu falar com você. Ah, fulano tem crédito comigo, então vou liberar porque fulano pediu para ele ajudar. Orar em nome de Jesus é orar confiando que Deus não vai rejeitar, Deus não vai desprezar, Deus não vai me fulminar, Deus não vai me matar por causa de Jesus. E aí, por fim, a ideia de orar em nome de Cristo é de que, orando pela mediação de Cristo, eu posso me dirigir a Deus de maneira confiante para agradecê-lo pelo que eu já recebi e de maneira livre e espontânea pedir bênçãos, pedir coisas a Ele. Olha que ousadia. Eu posso me chegar sem medo de ser fulminado e ainda posso pedir coisas a Ele. Posso agradecer e falar diretamente, abertamente, confiado no mérito que Jesus tem. Por isso que nós podemos pedir coisas a Deus, baseado no mérito que Jesus tem. Então vejam, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, então, pela mediação de Cristo, orar em nome de Jesus é orar confiando que eu posso pedir e agradecer pelas coisas a Deus por causa dos méritos de Jesus. Então, orar em nome dele é orar confiado que há bênçãos, há coisas que Deus quer me dar por causa de Jesus Cristo, por causa que Ele é. Por isso que eu posso pedir qualquer coisa, no sentido de coisa válida e lícita, para Deus, em nome de Jesus.
Alguém abre e leia Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto perdido em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdis alguma coisa em meu nome, eu o farei. É interessante que Jesus, ao mesmo tempo que diz que a gente pede ao Pai, pede a Deus, está pedindo a Ele também, porque Ele como Deus, nós estamos pedindo a Jesus como Deus, mas o tempo todo Ele diz, em meu nome. Então pedir em nome de Cristo é pedir baseado no mérito que Jesus tem. Então Paulo diz assim, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo. Em Cristo. Então eu posso pedir coisas a Deus, porque há um caminhão de bênçãos disponíveis para mim em Cristo. A graça providenciada, há uma providência especial. Então Jesus, que nós vamos estudar isso mais especificamente na oração do Pai Nosso, no estudo do Catecismo Maior. Por isso que Jesus Cristo deu uma série de petições modelo para a gente. Pedir pelo alimento diário, né? O pão nosso, tá? Cada dia. Pedir pela proteção, pedir pelo perdão, e assim vai. Ele dá uma série de coisas para a gente pedir. Baseado em quê? Baseado no mérito de Cristo, na justiça conquistada pela sua obediência, que nos dá acesso às bênçãos divinas. Podemos pedir em nome de Jesus. Então quando a gente pede, não pede confiado na autojustiça, num mérito próprio, pede baseado no que Deus quer nos dar em Cristo, confiado no que Ele tem para dar em Cristo. Por isso que a gente pede segundo a vontade de Deus. Jesus não precisava ter dito aquilo, Pai, seja feita a tua vontade. Claro que ele estava sempre disposto, mas para nos ensinar que quando a gente pede as coisas a Deus, pede baseado em sua vontade e nos méritos de Jesus Cristo. Então, orar em nome de Jesus não é só fazer referência a Cristo no final da oração, mas é entender que Cristo, como mediador, nos reconciliou com Deus. Então ter a humildade de saber de onde viemos, quem éramos, de que sem Cristo eu não tenho acesso a Deus. Segundo, eu tenho pelo mediador um acesso livre e confiante. Eu não posso ter medo de estar de orar, de falar com Deus, e sabendo que eu tenho graça disponível. Ele diz assim, chegue confiadamente ao trono da graça para ser ajudado em tempo oportuno. Então ele diz, peça tudo em meu nome. Então você pode falar de qualquer coisa com Deus, você pode falar de qualquer assunto com Deus, você pode pedir sobre qualquer área e necessidade de sua vida, sabendo que Deus se importa, e Ele não vai dizer assim, isso é besteira, isso não é nada. Ele ouvirá de bom grado e responderá segundo a sua vontade, segundo o seu querer, mas sabendo que a oração em nome de Jesus é a confiança no mérito e na intercessão de Cristo, que nos dá este acesso a Deus. Pastor, sim? quando ele faz aquela menção, diz assim, pedis e não recebeis, pedis mal. Tiago, né? Mesmo que a gente esteja ali, a pessoa esteja usando até o nome de Cristo. Sim. Tiago diz isso no capítulo 4 da sua carta, e o argumento dele é que são os pedidos que são feitos baseado nos ídolos do nosso coração, na nossa soberba, na nossa arrogância, pedindo coisas que estão associadas à nossa soberba, à nossa arrogância, né? para alimentar os nossos desejos carnais. Isso é pedir mal, é pedir baseado nisso, né? E aí Tiago diz que muitos pedidos não são atendidos, porque são baseados nessa motivação soberba e arrogante do nosso coração. Nem sempre o pedido não atendido é por causa da soberba, tá? Nem sempre, quer dizer assim, Deus só não atende quando a gente pede de maneira soberba. Não, eu posso pedir humildemente e Deus não me dá. Eu posso pedir com a melhor motivação do mundo e Ele não me dá. Por quê? Porque não está de acordo com o seu plano específico para mim. Você imagina
Paulo está pedindo para tirar o espinho na carne. É um pedido soberbo? Não é. Paulo pediu para pegar o evangelho em uma certa região. O Espírito Santo disse: lá você não vai. Lá você não vai. Se passa de lá você não vai. Então dizer assim: Deus chamou fulano para pregar o evangelho, então tem um lugar que ele não quer. Onde é que Deus não quer que um missionário tem? Pelo seu plano pode ser que ele não quer que aquele missionário vá lá, que seja outro, que ele morra em outro lugar. Então Deus pode não responder, não dar, não só pela soberba do coração, mas também por não fazer parte do seu plano específico para mim. Por isso que João vai falar muito bem na sua carta, quando ele diz assim, que tudo que nós pedimos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a vontade soberana de Deus é o elemento determinante, mas algumas vezes ele pode não nos dar pela soberba, que aí Tiago vai colocar uma outra condição, é Deus não nos dando coisas que a gente pede de maneira pecaminosa, arrogante, soberba, para alimentar nossa presunção, nossa vaidade, né? Nosso desejo de exposição, de aparecer, que é o contexto lá de Tiago 4. Então sim, então não é, eu tenho livre acesso, eu posso falar tudo com Deus, mas não significa que Ele vai me atender em tudo. Significa que não há assunto que eu não possa falar com Ele, que não há área que Deus não se interesse na minha vida, que não há uma área que eu não possa tratar com Deus, entendeu? Mas a resposta do meu pedido, isso já está atrelado à vontade soberana, que o que ele está dizendo é, qual é o estímulo para eu orar, certo? Agora, eu oro, agora qual é o resultado da minha oração? Aí é de acordo com a vontade soberana de Deus. Muitas vezes eu vou passar a vida toda orando por algo que Deus nunca vai me dar, e eu vou passar a vida toda orando por aquilo, né? E tem um monte de coisa que eu nunca orei, nem nunca passou na minha cabeça, e Deus me deu. Você já pensou, presbítero, se Deus só nos abençoasse com as coisas que a gente pede em oração? Eu dei um exemplo lá em São Gonçalo, na pregação lá em São Gonçalo, dizendo para os irmãos o seguinte: nós não somos abençoados porque somos obedientes. Nossa obediência não pode gerar a bênção de Deus, senão seríamos as pessoas mais pobres do mundo. Se Deus só nos abençoasse baseado em nossa obediência a Ele, estávamos fritos. Vamos falar de coisas simples e básicas. Se nós recebêssemos a bênção diária do pão, se nós fôssemos obedientes, orando a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, se a gente só recebesse o pão, se orasse todo dia por ele, quem teria comida todo dia para comer? Se a gente só tivesse o pão de cada dia, se a gente levantasse, irmã Nivalda, e todo dia orasse, sem se esquecer nenhum dia: Senhor, dai-nos hoje o pão diário. No dia que esquecer, Deus não dá. Já teríamos morrido já de fome já há muito tempo. E vou mais longe: e se Deus só desse no outro dia, se a gente agradecesse pelo dia de ontem? Se Deus só desse, se a gente iniciasse o dia pedindo e terminasse o dia agradecendo, a gente teria comida todo dia? Teria. Uma comida para esquecer. Teria. Esse crente mais perfeito, mais perfeitinho, não consegue essa regularidade absoluta de todo dia iniciar orando, pedindo, e terminar o dia agradecendo pelas bênçãos. Então, se a nossa obediência, pela coisa simples que é orar, pedindo e agradecendo, Deus dá a parte disso. Por quê? Por causa, primeiro, da sua soberana vontade, da sua providência geral. Segundo, na vida do crente, por causa de Cristo. Por isso que Paulo acertadamente disse assim: aquele que nos abençoa com toda sorte de bênção, e nos mais do que pedimos ou pensamos. É isso mesmo, Paulo resumiu tudo. Nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Então não é por mérito, nós não temos mérito, nós não somos abençoados por mérito nenhum nosso. A gente não obedece para receber as bênçãos.
nós recebemos as bênçãos pelos méritos de Cristo e obedece por gratidão e porque já estamos nas bênçãos. Ó, a diferença é bem diferente, né? A gente obedece primeiro porque já está na bênção da salvação, na bênção da consciência de quem Deus é, provedor de tudo, e obedece como expressão de nossa gratidão e como manifestação de nossa fé em Cristo, não para receber bênçãos. E Deus é tão bom que a nossa famigerada e pálida, hipócrita e falha obediência, Ele ainda é tão bom que Ele ainda nos abençoa na obediência, que quando a gente obedece, Ele ainda por graça nos abençoa, nos dá bênção pela obediência fraca e falha nossa. Ele ainda é o que o John Piper chama de graça sobre graça, quando o Senhor disse para Caleb que ele iria receber aquela bênção da terra, e aí diz assim: como é que Deus abençoou Caleb? Abençoou Caleb não foi porque Caleb foi obediente, Caleb estava em Cristo, mas na sua obediência Deus quis abençoar a sua obediência. Então ele gerou a obediência em Cristo e ainda recompensou a obediência que ele mesmo produziu. Então isso é chamado de graça sobre graça. Ele só fez aquilo porque Deus. Então é tudo gerado em Cristo, é tudo baseado em quem Jesus é, porque minha obediência, ela não é do nível de merecer recompensa, nem em Cristo, é por causa de Cristo, é pelo que Ele fez. Nem minha obediência é em Cristo, ela não é perfeita, é Cristo que me aperfeiçoa na sua perfeição, na sua obra perfeita. Minha obediência jamais seria aceita por Deus, porque ela é misturada com pecado. A de Cristo é que é perfeita. Então quando Deus não me recompensa porque a minha obediência foi perfeita, não. Deus me recompensa porque Cristo é a base da bênção. Então o que falta é completado por Ele, pela perfeição dele. Exatamente isso. Então Deus nos dê graça, nos ensine a compreender essa verdade, de por que nós oramos em nome de Jesus e o que significa isso, que é orar na mediação de Jesus. Não é só dizer assim, em nome de Jesus eu te oro, é mais que isso, é entender o que significa Cristo como mediador. Que Deus em Cristo nos abençoe, amém. Vamos